Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra fantástica de Stephen King, Achados e Perdidos, tá? Que é a continuação direta do livro Mr. Mercedes, que faz parte da trilogia Bill Hodges. Então, Mr. Mercedes é o primeiro, depois nós temos Achados e Perdidos e por último nós vamos ter O Último Turno. E, gente, eu gostei muito do livro e eu devo dizer, é tão bom quanto o primeiro, tá? É ainda um thriller policial, né? É essa a pegada. Tem uma pitadinha só de sobrenatural que a gente vai perceber lá no finalzinho, mas assim, uma pitadinha só, que eu tenho certeza que já é um gancho para o terceiro livro, mas assim, o ritmo é frenético, é muito gostoso mesmo. E Achados e Perdidos é um título muitíssimo interessante, porque esse é o nome que Bill Hodges vai dar à sua recém-formada agência de detetives, não é? Que vai ser formada pelo Bill, pela Holly, que vai retornar, e também o Jerome. Eu achei assim muito fantástico. E não só tem a ver, né, com o nome, mas tem a ver também com a nossa história, que é a história de um rapazinho que justamente encontra um tesouro, digamos assim, né? E você vai entender quando eu entrar na história. E em inglês o título é Finders Keepers, que é algo como quem acha é o dono, né? Traduzindo por Achados e Perdidos, mas é algo assim, quem acha é o dono. E trata justamente sobre isso, um rapaz que encontra um baú cheio de tesouros, de dinheiro e coisas preciosíssimas. Então, tipo assim, eu achei, eu sou o dono. É mais ou menos isso, e é justamente o nome da agência também de investigação do Bill Hodges, tá? Outra coisa que eu devo dizer antes de entrarmos na história é que eu me enganei. Eu achava assim, são casos diferentes, são histórias fechadinhas em si mesma, então pensei, talvez, né, você possa começar a ler O Último Turno e depois ler Achados e Perdidos, mas não, gente, não. Sim, são casos diferentes, histórias diferentes, mas elas são todas entrelaçadas, então não tem como fugir. Para você realmente acompanhar e entender Achados e Perdidos, você tem que ler sim Mr. Mercedes primeiro, né? E depois ler O Último Turno, tá? Depois dos acontecimentos em Mr. Mercedes, não é? Que é quando aquele assassino, aquele maluco maníaco que simplesmente passou com um carro Mercedes por cima de diversas pessoas que estavam simplesmente na fila de emprego, para fazer uma entrevista de emprego em uma agência. Alguns morreram, outros poucos sobreviveram, e a diferença é que em Mr. Mercedes nós só vamos ter, né, a caçada de fato desse maníaco, e no final inclusive a Holly ela, né, é a nossa heroína, a Holly, que é aquela mocinha toda travada, toda cheia de problemas, toda, enfim, é a Holly que vai simplesmente esbagaçar a cabeça do nosso assassino, não é? Que chama-se Brady. Ela vai acabar com ele, de modo que ele vai parar no hospital, tipo, em estado vegetativo, já era, ninguém dá mais nada por ele, logo ele iria morrer com certeza. É assim que termina. Tempos depois desse ocorrido, nós vamos ter o quê? O acompanhamento de algumas pessoas sobreviventes desse massacre, né? E o Brad, que é o assassino, ele vai continuar no hospital esse tempo todo em estado vegetativo. O Bill Hodges meio que vai nutrir uma espécie de... Esse não é o foco, tá? Da narrativa desse livro. O foco aqui é a história de um determinado rapazinho. Mas o que vai acontecer? O Bill, nesse meio tempo, ele vai estar focado em outras coisas, mas ele vai estar sempre, pelo menos tipo uma vez por semana, ele vai desenvolver uma obsessão de ir ao hospital, olhar na cara do Brad, ele vai visitar esse louco, esse maníaco no hospital sempre. E ele tem, assim, uma sensação muito ruim, como se ele não estivesse de fato em coma. Como se ele estivesse ali, como se ele estivesse fingindo. E algumas coisas estranhas assim vão começar a surgir, sabe?
alguns funcionários ali do hospital vão começar a agir de uma forma estranha. O médico que acompanha o Brad vai começar a agir de uma forma estranha também. Vai haver um suicídio aleatório, né, as pessoas pensam que é aleatório. Uma dessas vítimas que sobreviveu vai cometer um suicídio em situações meio estranhas assim. O Bill vai ficar com o pé atrás. Mas é que ele não fala pra ninguém achar que ele é louco, mas ele jura de pé junto, ele tem certeza que o assassino, que o Brad tem alguma coisa a ver com isso tudo, que, sabe, tipo, ainda não acabou, que parece que ele ainda está lá e que de alguma forma ele ainda é responsável por algumas tragédias que estão acontecendo e que envolvem inclusive sobreviventes aí desse massacre e essa coisa toda. Só que no final da história a gente vai ver que não é tanto coisa da cabeça do Bill, não. Então vai entrar aí um pezinho aí, sei lá, né, do sobrenatural no finalzinho. No finalzinho a gente vai entender, não é loucura não do Bill. Depois desses acontecimentos passados, o que vai acontecer? Ele vai, né, como eu já disse, inaugurar então essa agência, né, especializada em investigação criminal, juntamente com a Holly e com o Jerome. Mas por que ele fez isso? Olha que interessante. Porque ele já é um policial aposentado, ele ainda pensa em fazer algumas coisas assim por conta própria. E agora ele tem uma razão de viver, ele tem algo para compartilhar, algo para ajudar, ou seja, compartilhar a sua experiência com o Jerome e com a Holly. Então ele vai fazer tudo isso de uma forma legalizada, certinha, registrada, porque tanto o Jerome quanto a Holly participaram do caso anterior, mas nenhum deles é policial, eles não têm formação nenhuma, eles não são oficiais, eles não têm licença, não tinha nada, né, para poder participar de uma investigação. E a partir do momento em que o Bill Hodges, né, faz tudo isso de uma forma certinha e legalizada, ele meio que está protegendo a Holly e o Jerome, principalmente a Holly. Por quê? Simplesmente, quando terminou aquele caso, o que ele ia dizer para a Holly? Olha, acabou, beleza, pegamos o assassino, inclusive foi você que esbagaçou a cabeça dele, beleza, parabéns, caso encerrado. Agora tchau, pode voltar para sua vidinha? Não era isso que o Bill queria, porque ele sabia que aquilo se tornou a vida da Holly, aquilo deu um ânimo para ela, que ela se descobriu ali nesse meio investigativo e tudo mais, e ele sabia o quanto a mãe dela é tóxica, né, e enfim, e não acreditava na filha e essa coisa toda. Então, tipo assim, eu não posso deixar a Holly ir embora. Primeiro porque ela é super, hiper inteligente. O que vai acontecer agora? Vou mandar ela para voltar para aquela vidinha de sempre, para aquela mãe dela de sempre, né? Mas enfim, e a Holly, ela continua super divertida, super apaixonante. Então essa foi uma forma dele protegê-la, oficializar. Agora ela tinha cacife, digamos assim, para poder acompanhar, para participar de busca, participar de perícia, participar de investigação e pesquisar e essa coisa toda. Tanto ela quanto o Jerome. Então, gente, o Bill é um fofo, né? Eu tenho certeza que foi isso, por trás disso tudo, né? Foi o que ele pensou, né? Em dar realmente uma dignidade, colocar a Holly ali efetivamente, oficialmente nesse meio. E ele acaba se tornando, além de tudo, um sócio, um tutor, não é? Que vai acompanhá-los de perto, vai ensiná-los, vai passar, né, toda a sua experiência adiante. E eu acho isso muito bonito, gente. Eu acho isso muito, muito legal, muito fofo. Fora a bondade do Bill, esse laço que ele construiu com esses dois jovens, né, com a Holly e com o Jerome, é uma coisa bonita demais e isso permanece aqui neste livro, tá? Tudo começa então, como eu falei, quando um jovenzinho ele encontra um dinheiro, muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, num baú, juntamente com alguns caderninhos que são manuscritos, na realidade, são livros não publicados, escritos à mão por um autor muito famoso e conhecido, que já é falecido. Então, obviamente, além de todo o dinheiro que ele encontrou, todos esses manuscritos valiam muito dinheiro. E
E como é que esses manuscritos foram parar ali? Bom, há muito tempo atrás, isso em 1978, há muito tempo atrás, esse autor foi assassinado em sua casa de campo, de veraneio. Ele estava descansando, essa coisa toda. Uns assaltantes invadiram a casa, roubaram todas as coisas que ele tinha, inclusive o seu dinheiro e os seus manuscritos, tudo que tinha no cofre, mataram esse autor e fugiram. Um desses rapazes foi pego, né? Ele foi pego, cumpriu pena durante muitos e muitos e muitos anos. De repente ele foi liberto e agora ele está atrás desse dinheiro, desse baú que o rapazinho encontrou. Aí a verdade é que esse doido aí, esse assaltante, que inclusive matou o cara, esse autor, ele não tá tanto interessado no dinheiro, ele tá interessado nos livros, que ele não chegou nem a ver. Ele queria ler, ele queria conhecer, porque ele é doido, gente. Ele era fã, né, desse autor e matou esse cara porque, digamos assim, ele não deu um final decente para um dos personagens preferidos dele. Olha que coisa maluca. Bom, mas enfim. Então o interesse dele não era nem tanto o dinheiro, era colocar a mão nesses livros e ler, terminar de ler, até porque tinha um valor muito grande, escrito ali com a própria mão, pela própria mão do autor. Então isso para ele era muito importante. Ele queria, porque queria isso, saiu da cadeia disposto a isso, a encontrar. Acontece que esse rapazinho, ele é filho de um dos sobreviventes dessa chacina, né? O pai dele, chamado Tom, estava nessa fila justamente aí de emprego, né? Para conseguir um trabalho. Foi atacado por esse carro, passou por cima dele, ele foi para o hospital, passou muito tempo internado, teve uma recuperação difícil, né? Nas pernas e tudo mais, só que nunca voltou ao normal. Ele perdeu totalmente a força assim nas pernas, ele não conseguia andar sem muletas. Então veja bem, ele é um cara que já estava lascado antes, né? Já tinha problemas antes, senão ele não estava numa fila de emprego, certo? Então ele já era um cara lascado. Então depois que aconteceu aquilo com ele e que ele saiu dessa situação toda vivo, mas andando de muletas, ele não era mais o mesmo, a coisa continua feia, né? Tempos e tempos depois, ele continua lascado, a família continua com problemas. E a mulher dele, né, é quem estava trabalhando, sobrecarregada ali, trabalhando para poder manter a casa, porque ele, obviamente, não conseguia emprego por causa agora da sua condição. E nós sabemos, né, gente, que situação financeira ruim e ainda mais o trauma que essa família viveu, o trauma que o cara viveu, né, esse pai de família viveu. Afinal de contas, ele tinha filhos e tudo mais, ver a mulher ter que trabalhar, ele não conseguiu emprego, nada mais foi o mesmo, né? A partir dali, dificuldade daqui, dificuldade de lá. Isso gera muita briga, isso gera, né, desestabilidade mesmo. A pessoa fica, né, mais nervosa, fica mais aflita, fica mais tensa, né? Enfim, então era perceptível essa tensão na família. Né? O pai já não era o mesmo, ele vivia carrancudo, vivia brigando, vivia reclamando, quando não, era brigas e brigas e brigas ali com a esposa. E o filho, né, esse filho que já tinha uns 13 anos na época, percebeu isso, né? Poxa, tem algo estranho, meus pais vão acabar se divorciando. Era o que tudo indicava, porque realmente estava difícil, o clima estava pesado ali, as dificuldades financeiras, né? Enfim, trouxeram esse problema ali pro relacionamento entre o casal, pro relacionamento ali entre a família. Então, um belo dia esse menino encontra esse tesouro, esse dinheiro. Era muito dinheiro. E o que ele vai fazer? Ele pensa, eu vou ajudar a minha família, não posso entregar esse dinheiro pro meu pai, não posso falar que fui eu que peguei, não posso falar para ninguém, mas eu vou ajudar, eu vou fazer o seguinte, para ver se meu pai melhora, para ver se, né, os meus pais não se separam, para ver se, né, as coisas se acalmam por aqui. E qual foi a ideia que ele teve? Ele todo mês colocava num envelopinho, anonimamente, mais ou menos $500 ali, para a família se manter, né, e, enfim. Isso, ó, ele foi fazendo durante meses, anos. A família foi, né, eles foram entendendo, bom, alguém está querendo nos ajudar, algum
filantropo, alguém muito rico, alguém podre de rico, se sensibilizou, viu, né, esse massacre e achou uma coisa horrível, e agora essa pessoa se sensibilizou e está querendo ajudar, sei lá, alguns dos sobreviventes, né, enfim, dessa chacina, dessa coisa horrível. Então, foi mais ou menos esse o pensamento do pai, por isso ele aceitou e foi aceitando ali todo mês, sem falar nada, mas aceitando o dinheiro que entrava e beleza. E as coisas foram mudando de fato, né? Tava tudo muito bem, a família toda muito feliz. Um belo dia acaba o dinheiro. E o menino então coloca no envelope com um bilhetinho dizendo: olha, esse é o último envelope. Acabou, não tem mais dinheiro, esse é o último. A família fica preocupada, né, essa coisa toda. A irmã entra em desespero porque eles ainda não tinham dinheiro suficiente para poder, além de se sustentar, né, juntar um pouquinho mais para a faculdade, que era o que ela queria. E já estava mais ou menos na época. Poxa, como que agora que secou esse dinheiro? Tinha planos. Aí ele tem uma ideia, que é vender clandestinamente esses manuscritos, esse dinheiro, porque os manuscritos, né, os caderninhos ali com essas histórias ali, ainda não publicadas. Ele tem esse cara que acabou de sair da cadeia e que agora está atrás dele. Ele tem uma amizade com esse cara aí, que é da pesada. Ele vai ficar sabendo, né, que tem alguém querendo vender os livros que ele mesmo roubou, né? E enfim, então vai ter uma perseguição absurda. Né, é aí que vão entrar então o Bill, a Holly e o Jerome em ação, né? Para tentar solucionar esse caso aí da melhor forma possível, pegar esse criminoso, ajudar o menino, salvar o menino e tudo mais, né? Na cabeça dele, eu vou lá, eu vendo o livro, eu pego os meus milhões de dólares lá e continuo ajudando a minha família. Era isso que ele pensava, né? Mas, enfim, e ele acabou sendo perseguido então por esse cara barra pesada, e enfim, é uma história muito interessante, tem um final, tem um desfecho de explodir a cabeça, porque a gente vê que esse cara não é bom da cabeça mesmo não, né? E o que é mais interessante no meio disso tudo também, que mais uma vez a gente percebe nitidamente a paixão do Stephen King por aquilo que ele faz, ou seja, escrever pela escrita, né? Nitidamente a gente pode fazer aí essa analogia, né? A arte da escrita é um tesouro, né? É um tesouro. Você abrir um livro é um tesouro que você encontra, é uma fonte de algo novo, de algo precioso que era de alguém, que nasceu de alguém, do coração de alguém, mas que agora é do mundo, sabe? Esse livro aqui, o Stephen King escreveu, mas agora ele é de todo mundo, agora é meu, é a minha visão, eu vou ler e vou ter a minha visão, né, a respeito dessa obra que ele escreveu, ou seja, cada livro, cada obra é um tesouro, né, e partiu do coração de alguém que entende também como se fosse um tesouro, né? Foi aquilo que esse autor fez, ele escreveu e guardou, né, todos esses caderninhos para ele mesmo. Ele não queria publicar, mas ele escreveu e fez questão de guardar como se fosse ali realmente um grande tesouro. E eu acho isso muito bonito, muito bonito. A gente percebe isso, essa paixão pela escrita, essa paixão por aquilo que faz, e eu acho que é isso que dá esse gostinho, não só a esse, mas a vários outros livros aí do Stephen King. Isso é perceptível, tá? É muito bom, é muito maravilhoso. A gente vê que não é só dinheiro, não é só profissional, não é só técnica. A gente vê que é algo que, né, nasceu do coração, da mente, né, de um artista, e que aquilo para ele é precioso, é uma arte, e enfim, né? E assim, de verdade que os livros devem ser tratados como arte, como algo realmente muito precioso, né? E fora isso, gente, a história é legal demais. Essa caçada assim, de tirar o fôlego realmente. Com certeza você vai gostar também de Achados e Perdidos de Stephen King. E agora só falta o último turno, não é? Tô gostando demais, inclusive, dessa trilogia. Fica aí a dica, espero que você tenha gostado e até a próxima.